O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também na Rádio Bocnews, no site bocnews.com e também pelo nosso Twitter, @bocnews, todos ligados aqui no Jornal em Foque desta segunda-feira, que terá um tema muito especial. Afinal, quem tem pet deve assistir o programa de hoje, porque muitas pessoas, muitos donos de pets representam e aprendem muita coisa com os pets, mas também passam por vários e vários perrengues aí com seus animais. E a especialista, consultora sobre bem-estar e comportamento canino, Camille Chamoni, é a entrevistada de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Camille. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, Fernando. Muito obrigado. Vamos falar muito sobre esses perrengues, esses pequenos agitos que alguns animais têm, e as pessoas às vezes ficam sem dormir por causa disso. Assuntos não faltarão também. Lembrando que o programa é reprisado às 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET, claro. Lá na redação, a colega jornalista Carla Nascimento está presente também. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Bom dia, Camille. Bem-vinda. Exatamente. Vamos começar o programa de hoje, Camille, sobre seu trabalho, que é um trabalho muito interessante aí, que obviamente chama muita atenção. Você tem milhares de seguidores nas redes sociais aí, é sinal que muita gente deve ter passado por vários perrengues com seu pet. Gostaria de primeiro começar, o que é ser consultora sobre bem-estar e comportamento canino? Na prática, como é que funciona o seu trabalho? Na prática, isso significa que eu ensino as pessoas a terem cães educados e bem inseridos em sociedade humana. E naqueles casos em que o cãozinho não está bem inserido e bem adaptado, já apresenta questões comportamentais, o meu trabalho é ajudar essas pessoas a reabilitarem os seus cães. E aí, que você geralmente, quais são os casos mais frequentes assim que você se depara? Quais são as necessidades que os tutores geralmente têm? O que você identifica ao longo da sua experiência aí nessa sua atividade? Fernando, existe uma pandemia de cães ansiosos, de cães estressados, que corre paralelamente à nossa vida humana também estressada. Eu acho que, por causa da nossa cultura, a gente tende a acreditar que trazer um cachorro para dentro de casa, dar água, dar comida e dar amor para ele é suficiente para que ele seja grato, feliz, contente e educado. Uhum. Mas na vida real não é assim que funciona. Na vida real, quando a gente traz um cachorro para dentro da nossa casa e a gente não oferece a esse animal o que ele precisa, tanto física quanto socialmente, quanto emocionalmente, ele começa a entrar num quadro de estresse que nós conhecemos muito bem. Lembra do período da pandemia, quando grande parte das pessoas precisou ficar confinada e isolada dentro de casa? Sim. Grande parte dos cães vive uma eterna pandemia. Grande parte dos cães vive emparedado dentro de casa, sem nunca poder sair, sem se exercitar, sem ter contato social. E isso, no curto, médio e longo prazo, começa a gerar muito estresse nesses animais. Certo. E esse estresse ele pode ser traduzido em diversos comportamentos diferentes, como, por exemplo, excesso de latidos, agressividade, ansiedade por separação, que é a dificuldade do cachorro ficar sozinho, excesso de medos, lambedura compulsiva do próprio corpo, destruição compulsiva. Então, muitos dos comportamentos que eles atribuem serem normais aos cães, na verdade, são sinais clássicos de estresse. São os cães pedindo ajuda para sair daquela vida que eles estão levando.
É interessante isso aí, porque às vezes é muito comum. Existe alguma... Até dentro do que você está comentando, Camille, a respeito da pandemia, né? A gente passou aí e, infelizmente, muitas pessoas ficaram com mais que, além da doença em si, mas os resultados, isso daí na área da educação ficou muito claro também. Entrevistamos na semana passada a secretária de Educação de Santos, colocando aí a situação de muitas crianças que tiveram aí, têm dificuldades aí da ressocialização nesse sentido. Isso também acontece, obviamente, com os animais, é isso que você está querendo colocar. Então, infelizmente, às vezes, muitas pessoas mudaram completamente os seus hábitos e isso, de certa forma, afeta também os animais. É nesse ponto que a gente tem percebido, que você comentou, essa pandemia aí de cães ansiosos, não são só os jovens, não, mas os cães também ficam muito ansiosos também. E essa relação é muito clara aí, pelo que você tem acompanhado aí nesse sentido? Olha, saiu um estudo recente na Finlândia, em primeiro mundo, o DH enorme, analfabetismo taxa quase zero, mas na Finlândia 3 em cada 4 cães são estressados. Então, no Brasil, né, e aí eu não estou falando de complexo de vira-lata, não é porque a gente não é um país tão desenvolvido quanto a Finlândia, mas num país onde a gente não tem tanto acesso à educação, certo. Eu acredito, apesar de não existir pesquisas feitas sobre isso no Brasil, que, olha, 3,5 ou 3,9 cães a cada 4 são estressados. É uma pandemia de estresse em cães que é silenciosa, que acontece silenciosa porque grande parte das pessoas não consegue mesmo, consegue ver, mas não consegue enxergar esses problemas nos cães. Então, essa pandemia que eu falo do estresse em cães, não se limita à nossa pandemia. Sim. Os cães, eles vivem uma pandemia silenciosa mesmo de estresse. Ter cachorro não é tão fácil quanto parece. Exatamente, né? A pessoa adota um animal, compra às vezes, dependendo da situação, e às vezes ela esquece que o animal que tem que se adaptar à vida dela, né? E não, muitas vezes, o oposto, né? Como é que funciona isso? Às vezes tem muitas pessoas que o animal tem que se adaptar. O que isso é ruim aí para o animal como um todo? Na verdade, essa questão da adaptação, ela acontece de acordo com o funcionamento do cérebro. Então, eu não sei se você já viu a imagem do cérebro, a parte mais externa dela parece um maracujá de gaveta, todo enrugado. Você já reparou isso? Sim, claro. Então, essa parte mais externa, ela é chamada de neocórtex. Quanto mais neurônios é a célula que forma esse neocórtex, né? É como se fosse o tijolinho que forma o cérebro. Então, quantos mais tijolinhos existirem nessa camada externa do cérebro, mais inteligente, vou usar essa palavra, mais emocionalmente controlado, mais adaptado o animal é. Então, veja, nós humanos possuímos em torno de 16 bilhões de tijolinhos nessa camada mais externa. Depois de nós humanos, aí vem os gorilas com em torno de 9 bilhões, os chimpanzés com em torno de 7 bilhões e os cães não mais do que 600 milhões. É isso, é esse tanto de neurônio, de tijolinhos nessa camada externa que justifica, que explica a nossa superioridade humana. Então, como nós somos os seres inteligentes desse relacionamento, somos nós que precisamos conhecer os cães e as limitações que eles têm. Então, um cachorro dificilmente vai conseguir se adaptar à nossa sociedade se a gente não der condição para isso. Então, vou citar um exemplo, tá? É muito importante que um cachorro pratique atividade física, que saia para passear, de preferência de manhã bem cedinho, porque isso ativa vários genes, desencadeia uma cadeia de hormônios que vão funcionar no corpinho dele. E muitas pessoas falam comigo assim: Camille, eu não posso passear com meu cachorro, eu saio de casa muito cedinho e volto de noite, e aí o que eu faço? E aí eu explico para a pessoa o seguinte, que eu entendo essa limitação. Do fundo do meu coração, eu entendo. Mas o cachorro não entende. E se o cachorro não entende, ele não vai conseguir se adaptar.
Então, enquanto nós não atendermos algumas necessidades básicas dos cães, eles vão continuar estressados e na qualidade de estressados com comportamentos disfuncionais. Exatamente. São questões que as pessoas às vezes pensam do cão para ter um companheiro, uma companheira dentro de casa, mas esquecem também das obrigações aí, que o animal tem uma vida própria e tem que ser respeitado nesse sentido. Isso é fundamental, Camille, que você está colocando. Agora eu vou ver a colega jornalista Carla Nascimento, que está lá na redação, para passar também, fazer sua pergunta para a nossa convidada. Carla, bom dia. Camille, a gente tem aqueles cachorrinhos, né, pequenininhos, os Yorkshire, e outros que são micros cachorrinhos que o pessoal pega, leva para tudo quanto é lugar, veste de roupinha, faz de bonequinha. Eles já são mais estressados por tendência mesmo. Você vê, é raro você ver um cachorrinho pequenininho ser calminho. Como você consegue decifrar essa parte, observar que eles estão estressados ou com uma depressão? Como você observa? Como que o próprio dono pode reparar nisso? Você fez uma observação tão interessante e eu vou tomar a liberdade de fazer algum ajuste no seu discurso. Existe uma síndrome que a gente chama síndrome dos cães pequenos, que na verdade não é uma síndrome. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os cães pequenos, eles são tão fisicamente abusados e emocionalmente abusados pelos humanos. O que isso significa? O cachorro que é pequeno, ele é carregado, apertado, jogado para lá e para cá, levado para lugares que ele não deve. Ele é ridicularizado quando ele está com comportamentos de medo. E por causa desse meio que é aversivo, que é uma ameaça, os cães pequenos, eles acabam se comportando de forma agressiva, como forma adaptativa para se defender. Porque olha que interessante. O cérebro de um Yorkshire, que pesa 2 quilos, funciona exatamente da mesma forma que o cérebro de um Rottweiler, que pesa 40. Mas ninguém pegaria um Rottweiler no colo e ficaria sacudindo, botaria roupinha, levaria para shopping, levaria para lugares inapropriados. Mas as pessoas fazem isso com o Yorkshire. Então, não raramente, esses cães pequenos são muito estressados porque eles são realmente emocionalmente mais abusados. Entendeu? Importante aí, importante avaliação aí, observação aí, porque as pessoas às vezes acham que pequenininho, pode fazer o que quiser. E não é isso, né? A gente sabe aí, inclusive você tocou num ponto também, Camille. O que você acha? Agora parou um pouco, mas tinha uma época aí, coitado dos poodles, né? Que pintavam os animais, enfim, era um festival aí. Alguns donos acham que o animal é como se fosse um desfile de moda, né? Infelizmente coloca isso. Como que isso representa? Porque cada animal tem as suas características, cada raça tem suas características, mas às vezes as pessoas querem transformar o animal como se fosse aí um humano, digamos assim, com tendências aí, vestimenta, essas questões assim. Como você analisa isso? O animal não gosta efetivamente de virar entre aspas, um bibelô aí, no fundo ele repulsa isso daí? O processo que você está descrevendo recebe o nome de humanização, que é a tentativa de transformar um outro animal em humano. Sim. Isso é muito perigoso, porque quando a gente faz isso, a gente para de olhar para as necessidades biológicas que aquele animal tem e a gente começa a projetar nesse animal as nossas necessidades. Então, para nós humanos, é importante usar uma roupa, nós nos sentimos melhores quando estamos usando uma roupa limpinha, bacana, tomando banho todos os dias, usando, sei lá, um perfume gostoso. Só que olha que curioso isso. Para os cães, banhos frequentes são extremamente ansiogênicos, geradores de ansiedade. Usar roupa não é um comportamento natural do repertório humano. Usar perfume, muito menos. Então, todas as vezes que os cães são expostos a esse tanto de humanização, a gente aumenta o estresse deles e diminui o bem-estar. E é por causa do estresse que eles sentem que eles se comportam mal. Assim como a gente. Então, pensa em você, por exemplo, no dia que você está estressado, com a avó atrás do toco,
como é que fica a sua paciência? Como é que fica a sua irritabilidade? Sem dúvida. Nós, estressados, nos comportamos piores. E os cães também. Cães estressados se comportam pior e cães com bem-estar elevado se comportam melhor. Por isso que o nosso objetivo na reabilitação comportamental e na educação dos cães é criar um ambiente que eleve o bem-estar deles e não estresse. Você, conforme você tinha falado um pouco antes, você falou das pessoas que não têm tempo, obviamente, para poder levar seu animal, seu pet, para poder fazer, enfim, não só as necessidades fisiológicas, mas também para poder caminhar, fazer uma atividade. Aqui em Santos, por exemplo, Santos é proporcionalmente uma das cidades mais verticalizadas do país. A gente tem mais de 6.000 prédios na cidade de Santos e, infelizmente, muitas pessoas saem e o animal fica em casa. E provocando, obviamente, uma irritabilidade muito grande. E você pega dias mais quentes, que aí o ambiente esquenta muito mais, e assim vai sucessivamente. Como lidar com isso daí? Existem até profissionais que cuidam disso, são as pessoas que levam os cães aí para poder passear. Como lidar com isso se a pessoa vive num apartamento, pouco circula com o animal, ou só à noite, ou de manhã, às vezes com calor, que a pessoa esquece também que os animais sentem também o calor, como a gente tem ontem, então a temperatura em Santos chegou aí quase 40 graus. Como que lidar com isso daí? Porque às vezes as pessoas não se ligam, né? Elas vão, especialmente aqui, a gente está dizendo que tem praia, tudo, vão à praia e o animal vai meio-dia, por exemplo. A pessoa vai ao meio-dia e o animal também tem que ir ao meio-dia. E você vê que o animal cansado, tudo. Como lidar com esse tipo de situação, Camille? Nossa, você sabe que os cães é extremamente ansioso passarem cotidianamente muitas horas sozinhos. O que os estudos demonstram é que um cachorro que não tem questões comportamentais, ele tolera no máximo 6 horas por dia de solidão, sem que isso comprometa o bem-estar dele. Então, realmente, deixar um cachorro 12 horas por dia sozinho é extremamente comprometedor para a saúde mental dele. E quando a gente fala saúde mental, na verdade, é uma forma didática de dizer saúde. A gente divide saúde física de saúde mental, mas é tudo uma coisa só, porque se o cérebro não estiver bem, o resto do corpo também não está bem. Sim. Então, eu acho importante as pessoas, antes de trazerem um cãozinho para casa, se perguntarem: tenho condições de suprir as necessidades emocionais desse cachorro? Vou deixar o meu cachorro mais do que 6 horas por dia, cotidianamente sozinho? Se a resposta for, meu cachorro vai ficar muito tempo sozinho, não tenha um cachorro. Mas se a pessoa não sabia disso e trouxe um cachorro para dentro de casa, a minha sugestão é: busque uma creche na sua cidade, para onde o seu cachorro possa ir e socializar com outras pessoas, ter atividades cognitivas interessantes, exercitar o seu corpinho, porque, inevitavelmente, um cachorro que passa muitas horas por dia sozinho vai ficar doente. Esse é um problema sério aí, obviamente desencadeando outras questões, outras doenças, não só mental, mas física, como tudo, a saúde do animal como um todo. Camille, a gente vai para o rápido intervalo comercial e voltamos logo mais no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos,
a Arbitrar atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial, no nosso Instagram, @tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom e no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVCom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta segunda-feira, trazendo como convidada a consultora sobre bem-estar e comportamento canino, Camille Chamoni, que está falando aí várias informações importantes, especialmente para você que tem pet. Camille, a gente vai voltar a falar sobre esse tema tão importante, mas antes vamos ouvir a previsão do tempo para hoje com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma ótima semana para todos. Depois de um final de semana, sábado e domingo, muito bons, com muito sol e calor, temperaturas caem. Há um refresco. A frente fria que a gente falava passa pelo Oceano Atlântico, vai carregando de nuvens toda a faixa leste e, o pior, o risco de ventos fortes no decorrer do dia, temporais e até a possibilidade da queda de granizo. Isso pode acontecer principalmente durante a tarde. As temperaturas que passaram dos 32, 33 graus ontem vão até os 24 a 26 no máximo. E à noite dá um refresco, os ventos sopram do mar, um refresco para quem queria aí um friozinho de leve para dar um alívio naquele calorão. Tempo instável, portanto, guarda-chuvas à mão e no interior do estado, chuvas à tarde podem acontecer com facilidade. No interior, 30 graus, na capital, 27. Grande abraço a todos. O aumento do tempo. Obrigado, Celso, aí sempre com informações precisas. Realmente, final de semana, um calor assim tremendo aqui, pelo menos aqui no litoral, aí temperaturas ultrapassando aí os 30 graus. E aí, Camille, a gente vai agradecendo também o Paulo Eduardo Costa, que é o presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Mandando um abraço para você, com sempre posições ponderadas e inteligentes. Aí, obrigado, Paulo Eduardo, que também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. A Adriana Arruda também, mandando um abraço também para você, Camille, sempre com considerações importantíssimas. Uma outra questão também, Camille, que talvez, até pegando o gancho que o Celso comentou agora há pouco, é a questão das temperaturas, né? Voltando a essa questão. A gente tem aqui, eu estou falando aqui porque estamos em Santos, obviamente, temperaturas elevadas, como tivemos no final de semana, e às vezes, como eu tinha falado no bloco anterior, alguns proprietários, enfim, alguns donos dos animais, né, eles tutores, né, que é o termo correto, eles levam seus animais e não se ligam muitas vezes no horário que efetivamente existe horário para poder fazer esse passeio aí com os animais, se está muito sol, tem que ser levado em consideração, e a gente tem uma peculiaridade aqui, a praia. Existe até uma lei municipal que permite aí que os proprietários levem seus animais numa localização muito específica aqui na praia, nesse sentido aqui de Santos, né? Outras cidades no mundo todo também fazem isso. Gostaria de saber, ir à praia é bom, é ruim? Existem explicações técnicas favoráveis, contrárias, mas o que isso, ir à praia mesmo, efetivamente, é bom ou ruim para o pet? Ir à praia não é um problema. Na verdade, a gente expor o nosso animal a ambientes naturais é muito importante, inclusive para que ele desenvolva uma imunidade forte. Os nossos cães precisam ter contato com terra, com areia, com elementos naturais. Mas a praia tem uma peculiaridade, que na verdade não é a praia, é o calor da praia. Sim. Porque os cães, diferentemente de nós,
eles não regulam a temperatura do corpo deles através da pele, como nós. Nós, humanos, quando a gente sente calor, a gente sua e a evaporação do suor faz com que a nossa temperatura seja refrescada. No caso dos cães, esse mecanismo de regulação da temperatura do corpo é muito primitivo, eu diria assim. Para eles conseguirem diminuir a temperatura do próprio corpo, eles respiram, na expectativa de que o ar frio que entre pelo nariz vai refrigerar o corpo e eles vão eliminar o ar quente. Só que a gente vive num país tropical, abençoado por Deus e bonito de natureza. Se nós levamos o nosso cachorro para uma praia ou para qualquer lugar que esteja muito quente e o corpo dele começar a aumentar a temperatura, ele não vai conseguir fazer essa regulação térmica, porque ele vai inspirar o ar quente e vai superaquecer ainda mais o seu corpinho. E esse animal corre um risco real de vir a óbito por um problema chamado hipertermia. Isso ainda é muito mais grave no caso de cães braquicefálicos que têm o focinho muito achatado, como bulldogs, pugs, rottweiler, boxer. Então, no calor, é preciso de ter um cuidado redobrado com todos os animais para que eles não morram de hipertermia. Agora, com relação à praia, se a praia for autorizada pelo município, se não tiver problema o cachorrinho frequentar a praia, nossa, para ele vai ser muito legal. Muito bom, importante aí as dicas aí nesse sentido, porque é uma polêmica, alguns são favoráveis, outros são contrários, algumas pessoas realmente às vezes não levam em consideração o trecho efetivamente que os animais podem circular, mas é um assunto importante que as pessoas também não podem ir à praia, que nem você falou ontem, por exemplo, meio-dia com o seu pet, né? Então é impossível aí pela temperatura, né? Se o humano sofre, imagina o animal nesse sentido. Camille, a gente também, uma coisa que você comentou também, a gente se depara muito com, isso até acaba indo para a justiça, a separação de casais. E às vezes alguns casais levam isso até para a justiça. Quem vai cuidar do pet, qual o período que vai ficar, enfim. De que maneira isso também afeta, obviamente, o animal em si, né? O cãozinho, enfim, que tem essa separação, que o animal não entende absolutamente nada, muda de ambientes aí nesse sentido. Como é que funciona essa questão que você tem que trabalhar muitas vezes, essa questão do comportamento do animal? Nossa, a gente tem um fenômeno moderno, que é a diminuição da taxa de natalidade, aumento da adoção de cães como filhos dentro das famílias, mas ao mesmo tempo aumento da taxa de divórcio. E aí na hora que chega para dividir o cachorro, não dá para dividir ele no meio e começam as brigas. Eu atuo muito nisso, muitas famílias me procuram nisso. Na verdade, a separação do casal não é um problema para o cachorro, desde que a prioridade seja o bem-estar do cão. Então, independentemente se é na casa de um tutor ou se é na casa de outro tutor, desde que as necessidades desse animal, que é um animal, sejam atendidas, não tem problema nenhum. O problema é quando realmente os humanos começam a transferir as suas questões emocionais para os cães, porque os cães não têm repertório neurológico para lidar com isso, e eles acabam sofrendo também. Então, neste momento de divórcio, é preciso muita lucidez das duas partes aí que antes foram um casal, para que o cachorro não sofra. Não é tão simples assim. E quando envolve criança, nesse aspecto? Nossa. Aí, olha, não existe mundo perfeito, né? Mas se a criança realmente é muito apegada ao cãozinho, a minha opinião é de que o cãozinho fique na casa onde está a criança. Pela criança e pelo cachorro. Importante dica que a gente sabe, né, Camille? Tem gente que leva até na justiça esse tipo de situação, né? E não é um caso, são vários e vários casos. E aí a gente tem uma realidade aí que tem que ser levado muito em consideração. A gente agora vai ver a colega jornalista lá, Carla Nascimento. Mais perguntas para a nossa convidada, Carla. Camille, como você identifica, como os donos dos pets podem identificar o Alzheimer canino? Vai chegando à idade e
e aí já vai apontando algumas deficiências, né? Vai parando, não escuta mais. Desculpa, eu não escutei a sua pergunta. Como que identifica o quê? O Alzheimer canino. Ah, tá. Na verdade, Alzheimer é uma palavra destinada a uma doença humana, mas como os cães também sofrem de demência cognitiva, a gente faz uma comparação com o Alzheimer canino, mas o Alzheimer é só humano. Mas essa demência senil que acontece nos cães, ela vem acompanhada de, primeiro, alterações comportamentais. Então, o cachorro que sempre teve educação sanitária impecável, sempre fez xixi e cocô no lugarzinho certo, passa a errar o lugar de fazer xixi e cocô. Ele passa a não reconhecer o lugar onde ele está, ele anda pela casa e parece que ele está perdido. Assim como também, muitas vezes, ele não reconhece os seus tutores, muitas vezes fazendo comportamentos agressivos direcionados a quem ele conviveu com a vida inteira. E um comportamento que também é muito característico é o cachorro começar a trocar o dia pela noite. Chega de noite, ele fica acordado, latindo, gritando, andando o tempo todo e dormindo bastante durante o dia. Agora, há um menor sinal de demência senil, vulgo Alzheimer canino. É muito importante que a família busque um médico veterinário, não porque vai existir um tratamento para acabar com isso, mas para retardar a progressão dos sintomas, porque senão vai realmente trazer muito sofrimento para a família e para o cachorro. É importante aí nessa questão, porque você, assim como o humano também, a idade, enfim, tem uma série de problemas. Existem alguns tipos específicos, de raças específicas, onde a probabilidade é maior, ou isso não tem qualquer relação em relação a essa doença especificamente, Camille? Nenhuma raça está sujeita especificamente a sofrer de, entre aspas, Alzheimer canino. Mas cães que não praticam atividade física, cães que não têm contato social, cães que não são cognitivamente estimulados na sua rotina, eles têm cientificamente uma predisposição elevada a desenvolver a demência senil. Curiosidades. Camille, o seu trabalho especificamente em cães, mas ou ele abre também para outras espécies também? Especificamente o seu foco de estudo também é só cães ou também gatos, enfim, outros animais também que você atua? Não, o meu foco é realmente cães, porque o cérebro dos cães, com seus 600 milhões de neurônios, tem muitas particularidades. O cérebro dos gatos é diferente. Olha que interessante. Tantas pessoas falam que os gatos são mais inteligentes que os cães, mas enquanto os cães têm em torno de 600 milhões de neurônios, os gatos têm em torno de 250 milhões. Por isso que não se considera o gato um animal domesticado, mas um animal em domesticação. E sabe-se lá se um dia ele realmente vai poder ser domesticado. É verdade, né? Tem suas particularidades aí nesse sentido. Uma outra questão que talvez seja importante, as pessoas talvez não se atentem, que nem você falou, muitas vezes a pessoa resolve, vou pegar um animal, um cão, para poder muitas vezes me satisfazer ou ser um companheiro no ambiente de solidão, né? E aí às vezes a pessoa ela acaba desistindo, enfim, e abandona o animal. Como que o abandono com seu tutor, tutora, representa para esse animal depois um recomeço de uma nova família? Às vezes nem uma nova família acontece. O que isso representa aí para o animal, muitas vezes, esse tipo de abandono? Você sabe que quando o abandono físico, né? O que é o abandono físico? É pegar o cachorro e jogar ele fora. Né? Na estrada, né? Deixa na estrada. Isso, mas antes desse abandono acontecer, o abandono emocional dentro de casa já está acontecendo há muito tempo. Então, muitas vezes, aquele cachorro que já vive numa prisão perpétua na área de serviço, sendo totalmente negligenciado, né? Ele tem ali casa e comida, mas o resto, né? Atenção, socialização, atividade física, nada disso ele tem. Isso vai gerando um trauma em doses homeopáticas para o cachorro. E quando ele é efetivamente abandonado, por exemplo, na rua, isso gera um trauma nele tão intenso que
pode ser muito difícil de ser revertido. Mas não por causa do episódio de ser especificamente largado na rua, mas por todo o abandono que está vindo atrás disso e culmina com esse abandono final. Essa ruptura. Então é muito importante que as famílias que vão adotar um cachorro com histórico de abandono, elas estejam cientes que elas vão ter que trabalhar as questões emocionais desse cãozinho para tirar ele do sofrimento, para reduzir a dor desse trauma. E você falou, nesse trauma especificamente, ele é eterno, mesmo com uma nova família, tudo, ele vai ter momentos que ele vai relembrar lá, efetivamente, os maus tratos que ele teve, ou em situações nesse sentido, ou um novo ambiente vai, de certa forma, eles vão conseguir aí simplesmente esquecer, entre aspas, das situações que eles passaram. Infelizmente, o trauma não pode ser removido do cérebro. Uma vez traumatizado, aquele trauma ali vai ficar para sempre. Mas existem estratégias que podem ser aplicadas para que esse trauma não se manifeste, porque a vida do cãozinho é tão legal, é tão bacana, que não há brechas para que esse trauma ecloda, vamos dizer assim. Agora, um fenômeno semelhante acontece na nossa espécie humana. O que acontece na nossa infância, por exemplo, se arrasta para toda a vida. Os nossos comportamentos, muitos deles são decorrentes do que aconteceu na nossa infância, nos nossos traumas. É por isso que não tem como remover trauma do cérebro. Depois a gente ensina o cãozinho a lidar com ele, mas se ele for exposto a situações que forem emocionalmente muito estressantes, esse trauma vai ser evocado e junto com ele muito sofrimento também. Muito bem, aí são informações importantes, esclarecimentos fundamentais aí para quem adota um animal, saber aí, até porque ele não pode repetir os traumas que ele teve com o tutor anterior e repetir os mesmos problemas aí nesse sentido. É importante quando se você for adotar um animal, não é para só você tem que pensar no animal, isso é fundamental nesse sentido, porque às vezes até é uma questão pessoal, né? Vou adotar um animal porque eu preciso um companheiro, uma companheira aqui para poder de distração, de lazer, não é isso. Vai muito além disso. Importante esse tipo de observações e conhecimento da profissional, da Camille Chamoni. Camille, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial, no nosso Instagram, @tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom e no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVCom, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TVCom, interagindo com você.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco desta segunda-feira, sempre trazendo convidados muito especiais. Hoje um tema fundamental, importante aí, que a Camille Chamoni vai falar, está falando conosco aí, ela que é consultora sobre bem-estar e comportamento canino. Antes de falar, a gente vai falar uma informação que acabou de chegar, a divulgação, que houve um ataque, um jovem de 13 anos, numa escola em São Paulo, a Escola Estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo, feriu 4 professores e 2 alunos. Eles já foram encaminhados para os hospitais das Clínicas Bandeirantes, Universitário e São Luís. A Polícia Militar foi acionada e está apurando os fatos. Esse jovem de 13 anos já foi apreendido. Enfim, mais uma triste informação numa manhã de hoje aí. E a gente pegando um pouco esse gancho, essa questão da violência, né, Camille? De que maneira, às vezes, um ambiente violento e o animal, de certa forma, ele acaba, de certa forma, refletindo essa violência que muitas vezes no espaço violento que acontece, isso acaba ocorrendo. Eu me lembro, eu estava uma vez assistindo um documentário, enfim, eu não me lembro exatamente, e de um animal que ele estava ligado, por exemplo, à questão de uma facção criminosa. Ele tomava conta lá, ele, enfim, tinha esse trabalho nesse sentido. E ele tinha as piores condições possíveis, ele era acorrentado, enfim, nesse sentido. E depois acabou esse animal sendo resgatado, porque ele ia ser, infelizmente, ia ser também morto, e aí acabou sendo resgatado por uma ONG. Essa ONG, uma pessoa acabou trabalhando com esse animal, ficou meses e meses para poder dar ele ganhar a confiança dele, e ela trabalhou muito em relação a isso. Depois ele acabou sendo adotado. Hoje ele é um cachorro dócil, enfim, com uma outra pessoa que o adotou, e ela, depois de quase um ano, voltou a revê-lo e ele a reconheceu. Foi muito interessante, foi uma reportagem, na realidade, sobre esse assunto. Essa questão, infelizmente, é muito comum também, né? O cachorro vivendo aí em áreas muito violentas, e é muitas vezes usado até nesse sentido. Como trabalhar com isso quando esse cachorro consegue ser aí, digamos, resgatado, digamos assim, por ONGs, enfim, grupos sociais? O meio, ele corrompe o indivíduo, o cachorro também. Uhum. Então, vivendo em um ambiente violento, inevitavelmente esse animal vai ser estressado, ele pode vir a desenvolver o comportamento agressivo. Uhum. A questão central é que o cachorro faz esse comportamento porque ele está traumatizado. E trauma não se tira do cérebro. Sim. Então, com todos esses cães de grande porte, que tem histórico de agressividade, o resto da vida, essa família vai ter que pisar em ovos. Uhum. Porque se esse trauma dele for evocado, ele pode reviver essas memórias e manifestar o comportamento agressivo. Então é preciso ter muito cuidado na adoção desses cães. Eu não sou contrária à adoção, mas eu sou favorável à adoção responsável. Para esses cães que têm histórico de agressividade, eles não podem ser destinados à família com crianças, à família com idosos, à família com vulneráveis. E o novo tutor dele precisa de ser uma pessoa com muito conhecimento em comportamento canino, preferencialmente na neurociência do comportamento canino, porque um deslize, esse cachorro ele pode voltar a evocar o comportamento agressivo. É importante esse ponto de vista. Até falando sobre isso, essas feiras de adoções, os critérios adotados são suficientes muitas vezes? Qual é a sua posição aí que essas feiras levam? Às vezes, infelizmente, às vezes não são informados os detalhes do animal, muitas vezes, às vezes uma família acaba adotando um animal sem saber um pouco a realidade, o histórico desse animal. Você acha que só o documento é o suficiente, mas é importante também ter um pouco essa história aí, para que os novos tutores conheçam o passado também do animal nesse sentido, nessas feiras de adoções que são muito frequentes? Nisso, nós brasileiros ainda precisamos evoluir muito, porque existe uma mentalidade de que se o cachorro tiver casa, comida e amor,
ele está com todas as suas necessidades atendidas. E isso não é uma verdade. Uhum. Então, eu sou totalmente favorável à adoção, mas não adoção indiscriminada, porque a adoção tem que ser feita de forma responsável, porque o bem-estar daquele animal precisa ser considerado. Então, no meu entendimento, as famílias elas deveriam ser selecionadas. Porque uma feirinha de adoção hoje é como uma feira em que você vai, cata um cachorro e leva para casa. Sem que exista realmente um critério importante de seleção desse tutor. Então, por exemplo, um cachorro que é adotado por uma família e que ele vai passar o dia inteiro preso, condenado à solidão, a gente não está resolvendo o problema desse cachorro. Sim. Está tirando então, eu entendo que a adoção ela deveria ser feita de forma responsável, que a adoção ela deveria ser paga também, o investimento que a ONG precisou fazer para manter aquele cachorro, que a família deveria ser selecionada. Mas eu vejo que no Brasil ainda existe um longo caminho para isso acontecer. Uhum. O que já é uma realidade, por exemplo, nos países da Europa, nos países dos Estados Unidos. Isso já acontece. Não é só querer adotar um cachorro. Tem que poder adotar um cachorro. Importante essa observação aí nesse sentido. Você falou também das ONGs. O papel das ONGs dentro desse contexto. Hoje houve um crescimento expressivo de organizações não governamentais que atuam diretamente nessa questão. Como você avalia o trabalho das ONGs de forma geral? E assim, o governo do estado, o governo anterior prometeu aí criar hospitais universitários, hospitais veterinários públicos, né, de atendimento à população mais carente. Alguns saíram, outros não. Em Santos, por exemplo, havia a promessa, mas pelo jeito, talvez a prefeitura que tem que bancar esse hospital. Existe uma estrutura no país em relação à saúde do animal? Existe ou não? A gente ainda precisa avançar muito em relação a isso, no atendimento ao animal, especialmente aos cães. Sim, infelizmente não existe SUS dos cães, porque o nosso sistema de saúde ele é muito bem organizado. Pode ser até que ele não funcione de jeito, mas ele é muito bem organizado. No caso de cães, não. Então, se o cachorro ficou doente, ou o tutor vai deixar morrer dentro de casa porque não tem dinheiro para tratar, ou vai ter que pagar realmente assistência médico-veterinária. É por isso que eu falo que ter um cachorro não é democrático. Infelizmente, considerando o bem-estar do animal, né? Então, ter cachorro é para quem tem tempo, para quem tem espaço e realmente para quem tem dinheiro. Difícil isso, né? Sim, é complexo, porque é até uma forma como a gente coloca, mas é uma realidade, né, que você expõe aí, que infelizmente, se o animal não tiver realmente condições, ou muitas vezes acontece o abandono, o animal doente e abandonado muitas vezes, é muito mais frequente porque a pessoa, infelizmente, ela não tem condições, às vezes não tem nem condições para se alimentar, imagina alimentar o seu pet, né? Enfim, é uma triste realidade. A gente está indo para o final do programa. Carla Nascimento, mais alguma pergunta para a nossa convidada? Camille, os cachorros adoram comer a comidinha do humano, né? O que pode ser feito para driblar isso? Na verdade, existe uma ilusão, Carla, de que os cães eles podem comer um único alimento a vida inteira, ração, por exemplo, e ficarem felizes e contentes. Mas não existe nenhuma espécie no reino animal que come um único alimento de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, todos os dias da sua vida. Então, é um comportamento totalmente natural dos cães querer buscar outros alimentos. Quando a gente fala em alimentos humanos, na verdade, a definição é alimentos. Alguns desses alimentos são apropriados para os cães e alguns não. Por isso que eu sou defensora da alimentação natural para cães, que é o uso de alimentos, o uso de comida de verdade na alimentação dos cães. Mas é claro que isso é prescrito pelo veterinário, etc. Então, do ponto de vista do cachorro, não tem nada de errado ele querer comer um alimento variado, né? Errados estamos nós em acreditar que um cachorro vai tolerar comer todos os dias da sua vida um alimento seco, industrializado, cheio de conservantes, enfim.
essa é uma mudança de paradigma que é importante por parte dos tutores também. E hoje em dia, além não só a alimentação, você tem uma série de outros serviços também que demandam também os animais, né? Até pelo avanço da idade também, nesse sentido. Até aqui em Santos, Camila, a gente tem um volume aí de idosos acima de 60 anos, ou acima de 65, enfim, mas é uma gama considerada aí, mais de 22% da população tem mais de 60 anos em Santos, tem um número considerável. E até a demanda aí também por animais, isso cresce muito, né? Como lidar aí, como o idoso pode lidar com um pet, que é um outro desafio, que às vezes o idoso também tem suas limitações, alguns deles, né? Mas como lidar a isso daí? É bom ou não? Tem que cuidar, às vezes idosos que moram sozinhos. Como o idoso, uma dica que você daria para as pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, especialmente que se aposentam e falam, agora vou ter um cachorro, né? Um animal. Como lidar com isso daí? Quais dicas que você pode oferecer para as pessoas aí que especialmente estão nos assistindo? Nossa, eu acho incrível quando o idoso que talvez nunca teve cães decide ter, porque o idoso que aposenta e vai para casa, ele também está condenado ao tédio. E a ausência de atividades cotidianas produz também degeneração neurológica. Então, ter um cãozinho para preencher a vida desse tutor de atividades é muito importante. E se esse tutor tiver muito amor para dar e quiser realmente entender as necessidades dos cães e se dedicar a oferecer para o cãozinho dele uma vida bacana, vai ser bom para ambos. Então, o cachorro pode ser aquele serzinho que vai tirar o tutor, o idoso, de dentro de casa e levar ele para a rua para se exercitar fisicamente. O cãozinho pode ser a companhia que muitas vezes aquele idoso não tem. Então, se for uma pessoa cheia de amor no coração, eu só vejo boas indicações. Muito legal. Uma outra questão que às vezes, não sei se isso provoca ou não estresse, uma mudança de ambiente. O cachorro, a família resolve mudar para um outro local, às vezes mais amplo, sai de uma casa, vai para um apartamento. Ou vice-versa, mas provavelmente nessa possibilidade. Às vezes um espaço que era maior fica menor. E, enfim, até tem aquela, né, até algumas pessoas fazem aquela comparação, se sentiu como o cachorro em dia de mudança, né? Uma frase que você já deve ter ouvido falar em relação a isso. Como é que é ser cachorro em dia de mudança, e mudança, obviamente, para um novo ambiente, que o animal estava acostumado também, especialmente você mora numa casa e muda para um apartamento. Essa transição aí, como lidar com isso também, Camille? Toda mudança de ambiente gera estresse. Até na gente, humanos, que somos o cérebro mais desenvolvido desse planeta. Se a gente for mudar da nossa casa hoje para Paris, imagina o transtorno que isso vai ser. Então, mudança para os cães gera muito estresse e muitas vezes eles têm dificuldade de elaborar essa mudança e por causa disso eles vão passar por um períodozinho de estresse, fazendo latidos, lambedura compulsiva, destruição compulsiva por algum tempo até se ajustar. Mas independentemente do tamanho da casa, o que é importante é que o tutor ele preencha as atividades físicas, mentais e sociais dos cães. Então, o tutor pode morar numa kitnet, mas se todos os dias ele faz um passeio bacana com seu cachorro, se ele promove atividades legais para o cachorro dentro de casa, morar num apartamento grande ou num pequeno não vai fazer diferença nenhuma. Porque a real é que os cães que moram em casas grandes, se eles não forem estimulados, eles vão passar o dia inteiro dormindo, assim como um cachorro que mora no apartamento. Então não é o tamanho da casa que vai fazer diferença na vida do cachorro. É realmente a dedicação do tutor para a vida daquele cachorro. Muito bem. Aqui em Santos, até pegando o gancho, existem vários parques de cães, né? Isso é importante? Levar o animal nesses parques para convivência com outros animais também? Isso é importante, você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os cães eles não têm a necessidade de conviver com seus iguais. Eles são animais que, quando a gente olha na rua, a maior parte deles tem vida solitária. Então, os cães eles não têm necessidade de ir para um parcão para, entre aspas, socializar com outros cães. Eu diria que esses parquinhos
parcões, eles são inclusive perigosos, porque se o nosso cachorro, que é muito sociável, tem uma experiência negativa com um cachorro agressivo que está solto nesse parcão, o nosso cachorro vai ser o próximo cachorro agressivo da parada. Então a gente precisa mesmo escolher as boas amizades, né? Os cães com os quais os nossos cães convivem, para que eles não desenvolvam esses problemas comportamentais. E esse tipo de cuidado não existe no parcão, no cachorródromo, né? Exatamente. Aí tá aí uma dica importante aí, que às vezes o humano acha uma coisa, mas na prática não é bem assim, que nem a Camille está explicando. Camille, a gente já está chegando no final do programa, passa muito rápido, viu, Camille? Porque quando a gente tem convidados com assuntos importantes e que tem muito conteúdo, voa, a hora voa mesmo. Queria que você falasse desse projeto Cão Portado. Como é que funciona aí do projeto Cão Portado aí, um trocadilho de comportado com cão portado, para os nossos internautas aí, quem tiver interesse aí, como é que funciona? Como é que as pessoas podem participar? Cão Portado é um projeto que eu faço, que é totalmente gratuito, que tem o objetivo de democratizar o conhecimento acerca do comportamento canino. Eu imagino que muito do que eu falei hoje foi novidade para muita gente, mas isso é novidade porque a neurociência do comportamento também é uma ciência muito moderna. E o Projeto Cão Portado, ele é uma sequência de aulas totalmente gratuitas que qualquer pessoa pode assistir, basta ter uma conexão com a internet e se inscrever. O link para inscrição está lá no meu Instagram, que é @CamilleChamone, Camille_Chamone. Camille_Chamone lá no Instagram, que as pessoas podem se inscrever para esse projeto Cão Portado, com dicas importantes para quem tem um pet ou pensa em ter um pet, que às vezes a pessoa pode depois assistir a Camille e falar assim, eu preciso repensar aí que se vale ou não vale a pena, porque a responsabilidade é muito grande. Infelizmente, a gente percebe aí um crescimento, e a pandemia contribuiu isso. Muita gente pegou o animal na pandemia como forma dessa solidão, daquele momento delicado, e depois simplesmente o descarta. Infelizmente, é uma triste realidade. A gente vê aí o trabalho das organizações sociais, volta e meia elas pedindo doações, pedindo ajudas. Inclusive tem até um projeto que foi aprovado, já vale aqui, um banco de ração aqui no município de Santos, foi aprovado na semana passada, projeto do vereador Benedito Furtado, inclusive, que já funciona aí, a gente aguardar aí os detalhes, como que isso na prática vai funcionar, mas já há uma lei aí nesse sentido. Camille, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, como falei, a gente tem a limitação do tempo, mas gostaria muito de agradecer a sua participação, Camille, e para as próximas oportunidades, e fique à vontade aí para as suas palavras finais aqui no nosso programa, no Jornal em Foque de hoje. Foi uma honra, muito obrigada pelo seu convite. Eu fico muito feliz de compartilhar isso que eu sei. Eu falo que a minha missão é realmente transformar a ciência em arroz com feijão, para que todo mundo entenda a grande responsabilidade que é ter um cão. Então, muito obrigada pelo seu espaço. Muito obrigado, Camille Chamone, que é consultora sobre bem-estar e comportamento animal, especialmente canino, que participou hoje do Jornal em Foque, trazendo dicas e talvez mudando os seus conceitos, especialmente se você tem um pet, como lidar com pet, enfim, uma NN questões importantes que foram destacadas no Jornal em Foque de hoje. Lembrando que o programa é reprisado às 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 NET Claro. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completo.